Anestesia para tatuagens, a nova polêmica da vez. Recentemente, o CFM proibiu médicos de fazerem anestesia para tatuagens. Vamos discutir um pouquinho a respeito dessa proibição? Pessoal, meu nome é Samir, sou médico, anestesiologista e profissional de educação física. Faço divulgação científica aqui nas mídias sociais e trago reflexões sobre ciência, saúde e sociedade. Pessoal, inicialmente essa discussão não pode prosseguir sem antes pensarmos numa pergunta-chave. Se tatuagens fossem feitas no SUS ou se as tatuagens feitas no particular pagassem mal ao anestesiologista, será que essa discussão estaria sendo feita? Por que eu estou falando isso? É para deixar claro que existe um conflito de interesse de nós, anestesiologistas, dentro do nosso posicionamento nessa discussão, tá bom? Então, é mais fácil a gente defender o que nos dá dinheiro, o que nos dá reserva de mercado. E a gente tem que deixar isso claro, porque isso pode influenciar no nosso posicionamento em relação à polêmica, tá bom? Dito isso, vamos para argumentos, não argumentos em si, mas reflexões sobre questões mais técnicas aqui, tá bom? Primeiro, prova de eficácia. É inquestionável que a anestesia tem prova de eficácia para dar conforto e reduzir a dor em pessoas que fazem tatuagem. Até porque nós fazemos isso com procedimentos extremamente mais dolorosos, né? Como cirurgia cardíaca, por exemplo, cirurgia de coluna e outras coisas. Então, essa questão é indiscutível. Ponto. Segurança. Anestesia tende a ser segura se respeitada as normas da Anvisa, da Vigilância Sanitária e as regulamentações prévias do CFM, além das diretrizes da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, tá bom? Evidentemente, o risco vai variar conforme o paciente que está na nossa frente, e isso também deve ficar claro. Outra coisa interessante é que, embora eventos adversos específicos da anestesia sejam raros, alguns podem ser catastróficos. Então, nós não temos que pensar apenas na questão da incidência do problema, mas também na gravidade do problema, tá bom? Então, a gente tem que refletir um pouquinho aí. A eficácia, o risco é baixo, mas quando dá problema, esse problema pode ser muito sério. E a gente tem que pensar em outras questões, como, por exemplo, historicamente, tatuagens foram feitas sem anestesia. Desde que o mundo é mundo, tatuagem é feita sem anestesia, e recentemente nós começamos a oferecer esse tipo de serviço, que é justificado, teoricamente, para o maior conforto do paciente, já que a gente não quer que as pessoas sintam dor. Ao mesmo tempo, devemos pensar o seguinte: o que justifica transformar uma pessoa comum num paciente? Teoricamente, uma pessoa que está fazendo tatuagem é apenas uma pessoa fazendo a tatuagem. A partir do momento que ela ganha uma anestesia para isso, ela se torna um paciente. E qual a justificativa para transformar alguém normal em um paciente? Eu sei que muitas pessoas vão falar assim, mas e os procedimentos estéticos dentro da medicina? Eles não transformam pessoas comuns em pacientes muitas vezes? É verdade, tá bom? Entretanto, do ponto de vista do anestesiologista como referencial de observação, essa pessoa já chega em você como paciente, ela não se torna um paciente por causa de você. Existe uma diferença em relação a isso. Segundo, ela se torna paciente para um ato médico, mesmo que estético, que está regulamentado e está devidamente estudado e tem normas rígidas a respeito do tema e questões de responsabilidade civil e outras coisas, tá bom? E isso também deve ser levado em consideração. Ainda devemos levar em consideração que caso haja um problema durante a anestesia, nesse tipo de situação, além do anestesiologista, terá outro profissional médico que poderá ajudar o anestesiologista nos cuidados ao paciente. Quando acontece uma intercorrência
na anestesia para tatuagem, o tatuador sequer é um profissional da área da saúde. E então existe esse porém que a gente também deve pensar, tá bom? Vale destacar questões de legislação prévia, tá bom? Anestesiologistas só podem fazer anestesia, não só anestesiologistas, né? Porque anestesiologista, a anestesia pode ser feita por um não anestesiologista, desde que médico, dentro do que temos em vigor hoje nas leis médicas, tá bom? Então um médico só pode fazer anestesia para outro médico ou para um odontólogo dentro do seu exercício profissional. Pelo menos é isso que está regulamentado no CFM. E aí entra uma discussão bem interessante. Nós, anestesistas, não podemos anestesiar, por exemplo, um procedimento estético feito por um biomédico ou por um enfermeiro. Olha que interessante. E são profissionais da saúde. Se o CFM nos veda de anestesiar para outros profissionais da saúde que não odontólogo no exercício da sua profissão, como ele poderia liberar a anestesia para um profissional que nem da área da saúde é? Então seria algo contra-intuitivo, tá bom? Eu não sei se vocês perceberam isso, mas é algo bem contra-intuitivo. E até não tem lógica esse tipo de liberação, a não ser que ele liberasse a anestesia para a gente fazer anestesia para outros procedimentos estéticos de outros profissionais, o que não aconteceu até agora. Até dentro da odontologia, nós médicos só podemos anestesiar dentro de procedimentos da área deles. Exemplo, se um odontólogo resolve fazer um procedimento estético que é considerado ato médico, o CFM não nos dá respaldo para anestesiar para esse profissional da odontologia. A maior parte dos médicos não sabem disso, mas a gente só pode anestesiar para o odontólogo quando ele está fazendo um ato dentro da profissão dele. A partir do momento que ele faz um ato que o CFM considera um ato médico, a gente não é autorizado a anestesiar para eles, tá bom? Então, olha como o CFM já preencheu algumas brechas prévias de que um anestesista provavelmente só tem respaldo para anestesiar para um médico, tá bom? E a brecha seria para o odontólogo no exercício profissional. Então não teria sentido você fazer uma anestesia para um tatuador que não é um profissional da saúde, mas não poder fazer para outro profissional da saúde. Então isso seria contra-intuitivo, tá bom? Então, para resumir, eu não estou falando que é errado você defender anestesia para tatuagem ou que é correto. Eu estou querendo te trazer esses pontos de reflexão que são importantes, né? Analisar a eficácia, beleza, é eficaz. Segurança, beleza, é seguro. Porém, quando dá problema, costuma ser muito sério. Se der um problema, quem tá ali é um outro médico para te ajudar? Sim ou não? É um outro profissional da saúde para te ajudar? Sim ou não? É coisas que a gente deve considerar. Quando é justificável transformar uma pessoa em paciente? Outro ponto que a gente deve discutir e que o CFM provavelmente pensou nisso. E a resposta estaria quando se trata de um ato médico respaldado e regulamentado. Provavelmente a resposta está dentro disso. E é por isso, e por outras questões que eu levantei aqui, que mesmo eu tendo prejuízo mercadológico, eu tendo concordar com o CFM. O CFM me pareceu muito prudente na medida que ele tomou. Evidentemente, ele pode rever isso depois, classificar que só paciente, por exemplo, asa 1 e 2 podem fazer anestesia para tatuagem ou não. Ele pode evoluir nesse tipo de discussão, mas inicialmente me pareceu bem coerente a posição do CFM. Ao contrário de muitas instituições internacionais de anestesia que só vê mercado e não vê segurança do paciente. E acha que tudo se resolve regulamentando o que dá dinheiro. Eu acho que uma das poucas vezes que eu vi o CFM ser tão coerente na minha vida, para te falar a verdade. Ele pode rever e pode aprimorar isso e nós estamos abertos à discussão. Espero que a reflexão tenha sido válida e um grande abraço a todos.